Livros que mudaram a minha vida e podem mudar também a forma de você observar como você vive. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina e reflexões para trazer mais leveza para sua vida, aqui é o seu lugar. Então, ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal. E hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas maiores paixões, que são os livros. Para quem não sabe, a minha vida se transformou devido à leitura. Tudo que eu conquistei foi através dos estudos e tudo isso foi despertado por uma paixão pela leitura. Um dia eu vou fazer esse vídeo até mesmo para tirar o peso no seu coração se você é mãe e não lê, para você entender que nem sempre isso é determinante para o que seu filho também goste de ler. Mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre livros que transformaram a minha forma de enxergar o mundo e que vai transformar a sua também. Eu vou trazer hoje somente romances, então livros que tenham histórias e que essas histórias são transformadoras. O primeiro desses livros, que aí eu vou enquadrar, ele não tem um enquadramento tão certinho aqui, é esse livro aqui do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele conta a história real do Viktor Frankl, que ficou preso, né, num campo de concentração. E ele conseguiu, dentro dessa realidade totalmente negativa, operar no modo em que aquilo se tornasse menos pesado, certo? Então ele desenvolveu uma forma, que depois virou a terapia dele, uma forma de olhar para aquela situação, de viver aquela situação que tornava o fardo menos pesado. E aí é a tal da busca do sentido, e ele traz a história, né, essa história para nossa vida, para que a gente faça isso, mesmo não vivendo situações tão estressantes, tão desumanas, tão degradantes. A partir do momento que você entende qual é o sentido da sua vida, para o que você caminha, para onde você deve ir, a sua vida se torna mais leve e se torna mais possível. Você consegue enfrentar o fardo porque você tem um motivo, você tem uma razão, você tem um porquê. Ele relata histórias de mães que estavam também presas e que, enquanto elas tinham notícias de que os filhos estavam vivos, elas se mantinham vivas, se mantinham inteiras. E a partir do momento em que elas tinham conhecimento de que o filho não estava mais vivo, elas também sucumbiam. E isso por quê? Porque o sentido que essas mães encontravam para viver, para lutar, mesmo com aquela realidade totalmente contrária, era poder reencontrar os filhos. A partir do momento que elas não tinham mais aquele motivo, a vida perdia sentido. E quando a vida perde sentido, ela perde a razão de existir. Entendeu? Então, vale muito a reflexão para a gente pensar sobre por que nós lutamos, qual que é o sentido da nossa vida, por que e por quem nós nos levantamos todos os dias, por quem e por que nós todos os dias buscamos o nosso melhor. Então, encontre sentido na sua vida e esse livro aqui é uma bela história que te ajuda e que com certeza vai te ajudar muito nessa busca. O outro livro, eu acho que é um dos livros que eu mais indico, na minha mentoria eu indico, nos meus clubes de leitura, tudo, eu sempre indico esse livro, que é A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói, que é o meu autor, um dos meus autores favoritos. Esse livrinho que ele tem 70 e poucas páginas, mas ele é um livro extremamente profundo e casa com esse livro aqui. Por quê? Porque aqui também nós falamos de sentido, de buscar um sentido. E quando nós estamos distante daquilo que nós desejamos, distante daquilo que é o nosso propósito, que é realizar as nossas ações por nós mesmos e não buscar aprovação, e se você ler esse livrinho aqui, você vai entender que o personagem principal, a busca dele era por atender outras pessoas. E quando a nossa busca é o tempo todo em atender o outro e esquecer daquilo para o qual fomos chamados, fomos feitos, qual que é o sentido da nossa vida, a gente tem uma morte em vida. E ele se dá conta no momento em que não há mais tempo para
corrigir. Então, quando ele se dá conta de que ele viveu uma vida totalmente sem sentido, em que ele abriu mão de tudo que ele queria, de todas as suas vontades, já era tarde demais. E aqui é interessante que tem até um vídeo aqui no canal sobre esse livro aqui. Então, esse livro aqui também casa com esse livro aqui, que é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que fala sobre, ela é uma médica e ela atua nessa fase final da vida e ela traz todas as suas percepções, tudo aquilo que ela notou atendendo pacientes em estado terminal. E os dois livros também conversam muito. Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui conversa bastante. Ó, 3 livros sensacionais para você ler e encontrar o sentido para sua vida, parar de viver escondida no medo e nos anseios sociais. Não que os anseios sociais sejam necessariamente ruins, mas quando a gente vive para servir aquilo que o outro espera da gente, a gente sempre vai se frustrar, a gente vai estar sempre insatisfeito. E aí uma coisa interessante, que aí eu vou até fazer um pequeno parênteses aqui, é interessante que tanto aqui quanto aqui, as pessoas notam que quando elas viveram para atender um determinado status social, né? Então às vezes através do trabalho, através do cargo que ocupa, através das horas de trabalho, das promoções que tiveram, elas se frustram no fim da vida porque elas notam que aquilo ali não as preencheu. Então, fiquem atentas sobre isso. É muito bom ter sucesso profissional, é muito importante ter sucesso profissional, mas esse sucesso profissional não pode ser às custas da sua vida pessoal. Não pode ser às custas de estragar as relações das pessoas que você ama. E aqui eu quero trazer um outro livro, que é esse aqui, que é belíssimo, que é o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E eu vou te falar a verdade, a minha vontade era indicar absolutamente todos os livros do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é o meu autor favorito na vida. Eu acho que não tem ninguém que eu goste mais de ler do que ele. Tanto que todos esses livros aqui são dele. Tirando aqui, que é o Divina Comédia, todos os livros aqui são dele. E eu adoro ler Gabriel Garcia Marques. Inclusive, eu quis aprender espanhol, né? Eu tinha um desejo de aprender espanhol para poder ler os livros dele na língua mãe. Então, ele me impulsionou, inclusive, a aprender espanhol, mesmo depois de mais velha. Então, eu fui estudar espanhol, já tinha quase 30 anos, e foi por causa dele. Esse livro aqui é uma belíssima de uma história de amor, talvez, mas vale para você que tá achando que a vida acabou aos 40, que aos 40 não vale mais a pena ir atrás do seu sonho, ou aos 35, que você não deve mudar de profissão, mudar de área, mudar de áreas, porque afinal de contas você está muito velha. Então leia esse livro, que ele é um sopro de esperança, uma história deliciosa. Ah, e uma coisa, um amor nada romântico, então um amor bem pé no chão, bem vida real, com todo o realismo, com toda a vivacidade do Gabriel Garcia Marques. Então, para quem tá muito acostumado com aqueles romances mais, sabe, que pisa mais em ovos, em que não fala tão claramente as coisas, talvez você vai se incomodar ou se assustar um pouquinho, mas leia que esse livro aqui é preciosíssimo. O outro livro que eu vou indicar é, novamente, Tolstói's Ana Karenina, para mim, um dos melhores livros já escritos na história, não só para mim, mas para muitas pessoas, um dos melhores livros já escritos na história da literatura. E aí a Ana, esses livros todos eles vão conversar, se vocês lerem todos, vocês vão conseguir fazer vários links. A Ana é uma mulher que vivia uma vida tranquila, uma vida que atendia aos seus anseios, às suas vontades, até que de repente ela resolve jogar tudo pro ar para viver uma aventura. Só que ela passa a vida inteira atormentada pela própria aventura. E se você é mãe, isso aqui vai te tocar ainda mais, porque a Ana, ela joga tudo pro alto, inclusive a maternidade, para poder viver essa aventura, esse tal amor. E aqui o que vale muito pra gente pensar como ser humano é, muitas vezes nós abrimos mão
de coisas muito caras para nós, coisas que são realmente valiosas, por conta de uma aventura, por conta da nossa luxúria, para atender aquele desejo que eu acho que eu já tenho até um vídeo, que tem até aqui um vídeo no canal que eu falo sobre isso, sobre essa coisa do desejo de estar sempre sendo cortejada. Então, aquela coisa de você querer chegar e todo mundo olhar para você e você ser comentário. Então, a Ana, ela se perde nisso e isso faz com que ela viva, ao invés de uma vida plena, romântica, de um amor avassalador, uma vida bastante miserável. Serve de alerta para todas nós, para que nós pensemos aquilo que nos é realmente caro. E aí você pode falar assim, nossa, olhando aqui, tamanho de livro, são mais de 800 páginas, mas pode ter certeza que valerá cada página lida, porque o livro é muito bom e ele é muito gostoso de ler. E por último, e não menos importante, talvez por último e mais importante, eu acho que é o meu livro, o livro mais profundo que eu já li, O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Essa edição aqui, ela é em espanhol, eu comprei em uma viagem, mas tem em português. E vale muito, muito a pena você ler esse livro. Tem um filme também, eu não assisti o filme, mas eu aconselho que você leia o livro de qualquer forma. E eu não tenho estômago para ler o livro, para assistir o filme, até principalmente depois de ler o livro. O livro é muito inquietante e vale a reflexão para todos nós. O que nós somos capazes de fazermos quando ninguém está olhando. E se você parar para pensar, e aqui eu vou fazer um link com outro livrinho, eu falei que era indicar 5, mas eu vou indicar 6, que é esse livro aqui do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tudo aquilo que nós somos capazes de fazer quando ninguém está nos olhando. Porque o olhar do outro, ele é muitas vezes o nosso filtro social. Então, nós somos capazes de sucumbir ao nosso instinto animal da forma mais primitiva possível, simplesmente porque a gente acredita que ninguém esteja olhando. Eu vou linkar aqui com os outros livros que eu indiquei. Nós somos capazes de abandonar, nós somos capazes de amar de uma maneira nada romântica quando alguém não está nos olhando. Então, esse livro aqui, ele leva às últimas consequências essa ideia de não estarmos sendo olhados. Leiam, é um livro sensacional, um livro extremamente profundo e que é capaz de te fazer mergulhar dentro das suas próprias misérias. Importante, todas essas leituras que eu indiquei aqui são leituras para você olhar para dentro. Como eu tenho levado a minha vida, como eu sou miserável, como eu sou capaz de atrocidades. São livros que, embora não sejam esses livros típicos de autoajuda, são livros que te trazem reflexões muito profundas. Então eu te aconselho que você leia com calma, analise, entenda quem são os autores, qual que é a história por trás do livro, assista bons vídeos e bons materiais sobre esses livros. Eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa muito melhor depois de consumir esse tipo de literatura, tá? Eu espero que você tenha gostado e se você ler algum desses livros, me conte. Até a próxima!